piração total. Tava na beira do caos, tava na beira do mal. Numa piração total. Hoje o dia está... Muito bem, muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo mais esse especial do Três Teses. Hoje estamos recebendo aqui uma pessoa que talvez vocês conheçam pelo trabalho envolvendo categorias de base, crianças, direitos humanos, mas a gente chamou ele aqui para falar mais sobre o papel do jornalismo e da mídia e ilustrado assim em relação a treinadores de futebol, análise, enfim, esse tipo de coisa que vocês vão ver durante o episódio. Nosso convidado, o Salles, é jornalista, mestre em Ciências da Motricidades pela Unesp, criador do site Indústria de Base, onde aborda temas relacionados ao direito das crianças e adolescentes no futebol, e gestor de conteúdos institucionais na Universidade do Futebol. Arthur, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja bem-vindo. Eu que agradeço, né? Fico muito feliz em poder contribuir com esse debate que é um debate muito importante. E, né, primeira vez que eu escuto alguém falar que talvez você conheça, eu acho muito difícil que alguém conheça. Mas de qualquer maneira é bem bacana estar aqui conversando com você essa noite. Legal. Não, com certeza alguém já vai conhecer, já deve ter ouvido o teu nome, e quem não conhecer, vá atrás dos conteúdos, porque são pautas muito pertinentes, né, de direitos humanos. O Arthur também já escreveu um pouco sobre antifascismo, né, o papel do jornalista em relação a isso, então vale sim dar uma buscada e ler. Mas Arthur, para a gente começar, eu acho que o que a gente tem que abordar primeiro uma questão que é a tal da monocultura esportiva que a gente vive no Brasil, né? Que acho que abordando isso depois a gente consegue entrar mais e entender o poder que a mídia e o jornalismo têm de influenciar nas práticas esportivas e mais especificamente no futebol. Mas o que tu pode nos dizer sobre a realidade no Brasil em relação a essa monocultura esportiva em torno do futebol? Opa, bom, acho que tem muitos pontos, né, que a gente pode trazer como causa ou como consequência, e essa relação acaba se misturando um pouco. E aí eu vou começar citando, né, as fontes dessas primeiras reflexões, que é o professor Mauro Betti, né, que é um nome muito importante aí da educação física no Brasil, né, que tem um livro muito que é uma referência, né, que é o Janela de Vidro, é um livro de 1995 ou nessa altura aí do tempo, né, 95, 96, enfim, mas por aí. Mas ele é muito atual, né? Ele analisa aí como funciona a mídia, né? E o Bourdieu, né, que é um dos principais nomes aí das ciências humanas, eles contribuem com essa reflexão sobre a monocultura esportiva no Brasil, né? O Bourdieu não diretamente, mas ele ajuda, com a seguinte reflexão, né, de que o que a mídia traz, né, ela acaba construindo um consenso, né? Então a gente vai refletir no primeiro momento. O futebol é o que mais tem espaço porque ele traz mais interesse. Mas será que, né, aquele velho raciocínio do Tostines, né? Será que ele traz mais interesse porque é só isso que é ofertado para as pessoas, né? Então é um conflito, né? É uma via de mão dupla aí nesse sentido. E aí eu vejo que tem muitas questões aí que a gente pode refletir sobre essa monocultura esportiva, que ela é evidente, né? Quando a gente assiste aí, né, acompanha, eu acho que assistir já é até um pouco defasado, né, mas acompanha o esporte, né, em qualquer mídia, né, o que a gente vê primeiro, né, é o futebol, né, e aí tem uma ótima observação também a ser feita, que é o futebol masculino e dos grandes clubes, né, seja os grandes clubes brasileiros ou seja os grandes clubes agora, mais recentemente, da Europa, né, os principais clubes do mundo. Então, é restrito, né, essa pequena fração até mesmo do futebol, né? E aí eu vejo que também é uma questão da mídia, né? E da mídia, e aí do jornalismo ele ser financiado exclusivamente por um meio comercial, né? Então o jornalismo só comercial, então que
que é submetido muitas vezes apenas ao interesse do público, né, ao que o público se interessa naquele primeiro momento, sem nenhuma crítica, vamos tentar mudar, vamos tentar pautar o público. Não, porque não vale a pena, porque a gente vai perder dinheiro nesse primeiro momento, né, então eu acho que passa por essa lógica um pouco também. E aí a gente entra nesse círculo vicioso, né? O futebol gera mais interesse, porque tem mais. O futebol dos grandes clubes, né? O futebol masculino dos grandes clubes gera mais interesse, porque tem mais tempo de exposição. Tendo mais tempo de exposição, vai gerar mais interesse e os outros esportes, né? Outras modalidades. E aí vou incluir outras modalidades, né? O futebol feminino, que não é uma outra modalidade, né? Inclusive agora na regra, né? A FIFA botou lá expressamente, né? Não é mais uma modalidade, é futebol. Exato, é futebol como qualquer outro futebol. E aí a gente acaba, né, entrando nesse ciclo vicioso. Eu acho que para resumir, acho que cada ponto dessa minha fala pode abrir outras discussões, né, mas eu vejo o cenário macro assim, com essa conjuntura. Sim, tu sabe que essa questão que tu coloca em relação ao recorte, né, especificamente futebol de grandes clubes e masculino, é uma coisa que aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente aqui do Rio Grande do Sul, acontece em um estado extremamente machista, né, dentro do Brasil machista, talvez o Rio Grande do Sul ainda mais machista que o resto do Brasil, a gente tem muito ainda, infelizmente, esse discurso em relação ao futebol feminino no seguinte sentido. Porque né, algumas figuras da mídia tradicional. A gente não cobre, a gente não noticia porque as pessoas não têm interesse, né? Ou porque ninguém vai ver, ninguém vai ouvir, né? Então fica sempre aquela discussão assim do que tem que vir primeiro, né? Quando a gente sabe que para promover, né, a gente deveria, na verdade, puxar de todos os lados, né? Tanto a mídia dar mais exposição, quanto a ter mais interesse do próprio torcedor. Mas é muito interessante isso que tu fala, né? Desse círculo vicioso que a mídia cria, porque, na verdade, a mídia está formando um grupo consumidor homogêneo, né? Eles podem cobrar essa diversidade, mas, na verdade, eles estão fabricando um tipo de consumidor também. Sim, sim, sem dúvida. E aí eu queria trazer um ponto para você, né, que é uma discussão que eu acho que, para mim, eu não tenho, né, muito caminho, mas eu acho que ela é uma discussão fundamental. E eu ouço pouco, né, e aí eu trago para a gente debater mesmo, né, como eu falei, não tem nem nada próximo de uma conclusão, mas você falou, pô, a gente deveria promover, né, você estava citando o futebol feminino, você citou essa expressão, a gente deveria. Eu concordo plenamente que a gente deveria. Mas dentro de qual lógica a gente deveria e por que a gente deveria? Se você for pensar no jornalismo, né, e nas grandes empresas que precisam se manter, né, precisam se viabilizar e além de viabilizar, né, o seu objetivo é lucrar o máximo possível, né, é muito mais do que apenas se viabilizar, mas também, né, tem esse passo. Você não vai conseguir, a não ser que, né, seja um projeto de modelo de negócio super, super inovador e pensado no longo prazo, que precisa de um fôlego de capital muito grande, você não vai apostar em promover um produto. Né? É muito raro que tenha esse movimento. Né? Até existe, né? Acho que dá para a gente lembrar aí do Luciano do Vale tentando fazer momentos com algumas modalidades, com alguns outros esportes que não o futebol masculino, e não sei de outros exemplos, né, pelo mundo, né, sou completamente ignorante nesse ponto, né, do modelo de negócio de jornalismo, sou mais um interessado, né, um cara da área, né, que se interessa pelo mercado porque também precisa disso para sobreviver, mas que outras formas, né, de financiamento do jornalismo a gente poderia pensar para que a gente não precisasse dessa lógica de não, preciso sobreviver, amanhã não dá para apostar em nada novo, não quero apostar em nada novo também porque eu quero lucrar o máximo agora, né? Como é que a gente faz, né? Eu vejo que é muito importante que se tenha financiamento público do jornalismo. O jornalismo é uma atividade essencial de interesse público. Eu tenho me convencido disso. Não tenho muito embasamento de um modelo que funcione em algum lugar do mundo específico. Conheço um pouco, assim, mas não ousaria citar aqui, né?
para quem está ouvindo. Eu acho que vale, né? Vale a pesquisa, né? Para quem se interessar pelo tema, eu acho que é super importante porque não, né? Esse é um assunto que extrapola até o futebol e o esporte, né? Com certeza. Modelos de jornalismo aí que possam ser financiados publicamente para não precisar tá aí sujeito ao mercado apenas, né? E eu acho que óbvio, né? A gente tem que pensar, não adianta nada uma empresa que não dá audiência nenhuma, óbvio, né? Tem, por isso que precisa de muitos modelos, mas aí já é um outro passo, uma outra discussão, né? Abre um outro parênteses. Uhum. E aí, como a gente vive, né, nessa lógica, como tu já explicou bem, né, a lógica do interesse comercial, né, do lucrar no imediatamente e tal, e atrás de produtos para isso, aí a gente já entrando mais nessa área esportiva especificamente, a gente vai cair no lance da espetacularização, né? Que o que é evento esportivo que merece, entre aspas, cobertura da imprensa é aquilo que gera espetáculo, que gera engajamento, interesse. Então aí começa a se constituir um campo próprio, né? Assim, usando uma expressão do Bourdieu, né? Um campo próprio onde vai atuar o jornalismo e especificamente o jornalismo esportivo, ou a mídia esportiva. Não completamente dentro dessa lógica, né? Como que a gente vai esperar que na quarta-feira à noite aí, né? Que nem é o horário nobre, né? Mas enfim, ou no domingo à tarde a gente vai ver uma competição do brasileiro de atletismo, né? Que até eu acho que não é um esporte pouco praticado ou pouco popular, né, no Brasil, assim, mas e aí eu não conheço, né? Tô chutando também. Mas aqui, né, só para trazer, né, reflexões, a gente não vai ver isso porque, né, não vai dar o retorno agora. Até você montar toda uma plataforma que vai ser de espetáculo, não tem jeito. É para trazer mais audiência, vai demorar muito tempo, né? Que empresa que vai querer investir nisso, né? E que vai ter recurso e que vai ter interesse, né, para investir num projeto de longo prazo e até conseguir que esse projeto se pague, né? Isso daí vai décadas, né? Acho que nenhuma empresa, acredito que não tenha nem fôlego financeiro e se tiver não vai ter interesse. Sim. E aí a gente cai nessa coisa, né? O que é legítimo, né? Só é legítimo o que tá inserido ou divulgado ou repercutido por essa mídia especificamente, né? Então, ela, ao mesmo tempo que ela constrói o campo, ela também tem um sistema aí de autolegitimação, né? Ela reforça aquilo que cabe ali dentro, ela vai reforçando o seu poder de influência, né, em cima do campo esportivo, e é realmente uma bola de neve, né? É difícil pensar numa lógica fora disso. Mas e aí como é que vamos avançar e pensar assim, né? Que efeitos isso tem sobre a atividade esportiva? Olha, foi muito bom, a gente não combinou, mas eu acho que essa pergunta ela abre espaço para reflexão aqui que tava surgindo, que é em relação à relação, né, com perdão da redundância, dos jogadores, das jogadoras dos demais atletas com o esporte, né? Eu penso muito em relação ao futebol masculino, como ele tem uma pirâmide econômica maior, né, e muito mais estudada, né, mais destrinchada, a gente tem mais conhecimento para falar, né. A gente tem no Brasil muitos clubes, né, que não se sustentam, né, eles são insustentáveis, né, por isso que eles param as atividades, né, por não ter calendário também, mas eles são insustentáveis, né, eles arrecadam muito menos do que eles acabam gastando, né, e aí a gente tem esse limbo, né, de clubes profissionais, né, que são filiados à CBF, profissionais aqui eu entendo aqueles que são filiados à CBF, mas que aí, né, tem 3 meses de atividade, né, desconsiderando esse momento, né, conturbado aí da pandemia, e jogadores que perambulam pelo Brasil, e são milhares, né, coisa aí de 20 mil. Então a gente tem, né, 20 mil jogadores aí pelo Brasil que tem um modelo de felicidade, né, de sucesso, mas talvez até de felicidade, que é o de atingir o ápice aí, né, da carreira segundo o que aparece na televisão, né? E aí eu acho que na televisão e em outras mídias, eu acho que esse que é o papel da mídia, né, na vida aí dos jogadores e até das jogadoras, né? Que é esse modelo de sucesso, né? Esse modelo, né,
de sucesso, consequente felicidade, que eu acho que não necessariamente precisaria ser, né? Pode ser também, mas não precisa ser o único, né? E aí eu, né, posso citar um modelo aí, né, até uma utopia, né, porque a gente não tem calendário, não tem estrutura no futebol, né, atualmente para isso, e uma coisa bate na outra, né, não tem jeito quando a gente vai discutir, vai fazer essas reflexões, mas imagina que um cara que tá na sua cidade, né, ao invés de estar perambulando aí por todo o Brasil em busca de um contrato de 3 meses em um lugar, depois de um contrato de 6 meses em outro, né? E esse cara ele não consegue planejar a sua vida nem financeiramente, às vezes nem é, afetivamente, né? E não consegue planejar estudos, né? Muito, na maioria das vezes, isso não é nem um pouco valorizado por ninguém da sua formação, né? Mas vamos imaginar que ao invés disso, ele teve uma carreira, né? Saiu da sua cidade um pouco, tal, mas ele tá lá de novo, né? Na sua cidade ou numa cidade próxima. Ele fica 5, 10 anos num clube, né? Talvez não necessariamente nem na sua cidade, mas fica 5, 10 anos num clube e não é profissional, não precisa ser um profissional. Ele é um cara que tem um trabalho aí regular, né, durante a semana e treina 2, 3 vezes, porque é o que o clube consegue sustentar, o clube ele não precisa ser, né, o profissional e tudo mais. No final de semana tem os seus jogos, tem os seus 30 jogos aí no final de semana, uma vez em casa, outra vez fora e tudo mais. Seus 30 jogos por ano, né? O clube sustentável, o clube não tem dívida, a cidade ela abraça o clube, o cara é um modelo para os jovens na cidade, ele vai de volta segunda-feira, todo mundo lá abraçando ele, pô, golaço fiz no domingo e tudo mais. Então, assim, são modelos diferentes, né, para possibilidades diferentes de vida aí dentro do esporte, né, e não só no futebol, né, isso daí eu acho que poderia ser para outros esportes, se a gente tivesse essa cultura que também passa pela mídia, que podem ser vendidos como modelos aí de vida de sucesso, né, e que eu acho que a gente, que obviamente que a gente não vê isso sendo mostrado, sendo vendido na mídia. Pois é, a questão do discurso da mídia, né, cara? Porque a gente ainda tem, principalmente talvez na mídia tradicional, me parece, aquela coisa de tentar vender um discurso assim de imparcialidade ou de apenas estar reportando fatos, né, e trazendo acontecimentos sem viés ou sem direcionamento, quando na verdade, né, muito desse discurso na verdade ele está repleto de questões de opinião, porque as pessoas não são indissociáveis nessa, não existe imparcialidade, né, em tudo que envolve pessoas ou atividade humana, tal, né. No jornalismo isso ainda é vendido em alguns espaços, mas na verdade o que a gente tem é isso, né? A mídia está ali, entre aspas, né, vendendo uma ideia de que está apenas reportando acontecimentos, mas na verdade já está construindo opinião, está reforçando alguns valores, né? Em última instância está manipulando as pessoas, né? Tirando a carga, talvez essa palavra manipular que possa ter, mas enfim, moldando ali a questão do público, a questão da realidade, de todo esse ethos que envolve o futebol, né? É um discurso que se retroalimenta o tempo todo. Não, sem dúvida. E aí, na verdade, esse exercício aí de imaginação, né, que eu propus justamente para isso, né? Assim, a gente tem, né, poderia ter um outro modelo de felicidade, né, ou de carreira bem-sucedida dentro do futebol, por exemplo, né? Apenas um exemplo. E aí é isso que você falou. Quando você escolhe mostrar apenas, né, uma parte, né, que aí é o que provavelmente que interessa mais o público e que comercialmente faz mais sentido, né? E aí volta para a discussão que a gente trouxe no começo, você já está tomando um partido de um modelo, né? De uma forma de ver o mundo e de enxergar. Então você sempre está, né? Sempre está escolhendo por uma narrativa, né? Não tem jeito, não tem como ser imparcial, não tem como ser imparcial. Isso é muito claro, é isso, né? Não é só para mim, para qualquer estudante de jornalismo, né? Ele já é apresentado para essa realidade desde os primeiros anos aí de estudo, né? Mas obviamente não é o que se vende, né? Então, você noticiar um fato, né? Por mais que você seja completamente objetivo, você já escolheu noticiar aquele fato e não noticiar outro. Antes a televisão tinha 24 horas, mas agora não, né? Agora a internet é infinita. Mas o seu dia tem 24 horas, não tem jeito. Então,
se você é um jornalista trabalhando, você tem suas 8 horas para trabalhar, ou se você for mais, né, quiser ficar mais tempo trabalhando, você tem 10, 12 que seja, uma hora você tem que dormir, mas nessas 12 horas você vai escolher tratar de alguns temas. Essa escolha ela já é subjetiva, né, por si só. Sim, essa escolha de tratar uns temas e não tratar outros já está aí uma escolha política, né? Até no próprio Exato. uso das palavras, né, que se usa ao retratar esse tema escolhido, também já tem outras escolhas aí envolvidas, enfim. E aí, como a gente vive essa lógica que tu colocou, da lógica da dependência do anunciante, né, do modelo comercial, a gente daí também já cai no lance da busca do clique, né? Precisa do clique, aí daqui a pouco tu já faz uma coisa, já vai mais voltado para o sensacionalismo, aí tu já tenta fazer uma polêmica em cima de alguma coisa, e aí, especialmente na mídia esportiva, isso se prolifera assim de uma maneira absurda, né, cara? Não, sem dúvida, né? E aí eu acho que nesse sentido a gente também chega, né, no assunto que é super importante, que é mais, né, do futebol dos grandes clubes aí masculino, porque é o que está mais em voga, mas eu acho que ele pode se alastrar, né, para qualquer outro esporte que tenha mais visibilidade, que é a questão, né, dos treinadores, né, obviamente. Então é é muito sedutor, né, você falar de você cogitar uma mudança, né, traz esperança, traz expectativa, né, tá, né, então é um assunto que, né, é muito fácil, né, de você abordar, porque traz resultado, né? Todo mundo vai querer saber qual que é o próximo, vai cair, não vai cair, né? Então acaba alimentando muito desse ciclo vicioso, né? Esse entre aspas aí, mercado dos técnicos. Sim, aí a gente também já entra naquilo que o Humberto Eco fala da falação esportiva, né? Sim, é bacana que né, como citei o Mauro Betti, ele também cita essa questão, né? Eu acho que o jornalismo esportivo, até pelo esporte, ele não ter um prestígio social tão grande no sentido dele necessitar de uma atuação profissional, né? Profissional no sentido da palavra do prestígio social, né? Você, ó, não, esse cara ele precisa de conhecimento, de algum conhecimento específico para atuar. Né? E o esporte ele não tem esse reconhecimento social que é o que importa para o jornalismo, né, os comentaristas em geral, eles se sentem muito à vontade, né, para tecer qualquer tipo de comentário sem com pouco ou sem nenhum embasamento, né? Então, você vê, né, são horas e horas de discussão com pouquíssimo embasamento, né? Às vezes até é, dependendo da discussão, né, quando a gente fala das contratações, né, das mudanças de técnico, às vezes sem embasamento até na própria informação, né? E a gente não vê nenhuma demanda. Necessidade a gente vê muito, né? Mas a gente não vê nenhuma grande demanda por alguma regulação nesse sentido. Tanto dos especialistas, né? Pô, quem que é o especialista para falar sobre esporte? Né? Ninguém vai falar sobre, ou pelo menos não deveria, o Brasil tá tão louco que às vezes até fala, mas ninguém vai falar sobre epidemia, né? Sem consultar um médico. Pelo menos é o que a Não gente espera, deveria, né? É o que a gente espera. Mas para falar sobre o esporte, você vai consultar quem? Você pode falar, você não pode, qual é que é, né? E quando você faz você comete um erro gravíssimo, né, no jornalismo. Você não responde a ninguém também, né? Então o jornalismo é pouquíssimo profissionalizado. Se um, né, voltando ao médico, o médico comete um erro, né, pelo menos é o que a gente tem, né, em teoria, ele responde ao CRM, né, o Conselho Federal, o Regional e o Federal de Medicina. Né, eu discuti há alguns meses, né, com um colega em relação a um jornalista, né, e é óbvio que não, a gente vai falar nome aqui, porque a intenção não é essa, né, discutir a teoria, né, discutir o conceito, né, e que é importantíssimo para a prática. Um grupo de jornalistas estava discutindo a atuação do Ganso em um jogo, né, que ele não tinha jogado. E eles estavam falando sobre isso. Então eles estavam assim. É, não tem uma palavra mais que traduz melhor que isso que mentindo. Eles estavam mentindo. Eles não viram o jogo porque eles sabiam que não tinham visto o jogo. Porque eles não tinham visto o Ganso, porque eles não estavam lá. Então, assim, e ninguém responde por isso, ninguém vai ter uma advertência profissional, uma suspensão profissional,
uma cassação, né, da licença, né? Então, assim, eu tô falando tudo isso, né, em teoria, né? É porque o jornalismo ele precisa dessa regulamentação e dessa profissionalização, desse reconhecimento. Então, eu acho que essa falação ela vem muito disso, dessa falta de embasamento, né? Tanto em relação ao esporte, quem que pode falar de esporte, e também ao jornalismo. O jornalismo pode falar o jornalista pode falar qualquer besteira que ninguém vai caçar, né, a sua licença para trabalhar. E isso é gravíssimo, né? A gente vê não só no jornalismo esportivo, atualmente é uma zona completa, né? É um absurdo que a gente vê na televisão diariamente. E tá todo mundo ali no dia seguinte. Sim. Eu acho que é totalmente na linha do que tu falou da necessidade de regulamentação mesmo, não só em relação à mídia esportiva, mas no jornalismo em geral, né? Aqui a gente está cansado de ver, né, cara, os caras tecerem teses sobre clubes europeus, campeonatos, e a gente nota, até pelo discurso, de que eles não assistem aos jogos, entendeu? Mas os conceitos estão todos ali prontos, né, estabelecidos e tal. Tem uma coisa rapidinho, falando sobre a monocultura, eu acho que tem muito, fala demais de futebol. Por isso que sai tanta besteira também, né? Não precisa de tanto assim, vamos só, um programinha só uma vez por semana tá bom demais. Tá bom demais. É 4 horas de programa todo dia e muito bem, não tem como não falar besteira também, né? Se a gente ficar mais 30 minutinhos aqui, já começa a sair um monte de coisa ruim. Então, assim, né, não precisa de tanto também, não tem essa questão que volta e mete a monocultura lá do começo. Assim, é muito tempo e muita gente, né, cara? Porque daí tu pega essas mesas redondas, assim, às vezes é 5, 6 pessoas durante 3, 4 horas e se cria aquela coisa assim, né? Nenhum deles pode dizer, bah, sobre esse assunto aí eu não domino, não vou falar nada. Não, parece que se cria aquela necessidade, né, de todos falarem sobre tudo. Então, o resultado é esse, né, cara? Puxando assim a Sim. brasa para o nosso assado aqui, a gente estabeleceu no podcast assim um boletim semanal para tratar de dentro de campo, de Grêmio e Inter e tal, e aí esses episódios especiais que a gente está gravando contigo, sabe? Para levar o futebol também para fora de campo, para outros aspectos das ciências humanas em geral, porque senão é como tu falou, né? É uma alta exposição, né? E esse círculo, né? O tempo todo, e acontece esse tipo de coisa que a gente deu o exemplo do Ganso. E eu lembro que foi falado na época, né? Virou meme e tal, né? Os caras falando da atuação dele num jogo que ele não jogou, um bagulho totalmente absurdo, assim, né? Nesse nível do que deveria ser de profissionalismo, né? E profissionalmente eu acho que é um erro que é inadmissível, né? Você não pode, né? Não pode acontecer um negócio desse, né? E não é julgar a pessoa, né? Pessoalmente, né? Sendo redundante novamente, mas profissionalmente, cara, você tem que ser responsável, né? Você tem que ser responsável pelos seus erros porque ele impacta a sociedade. Talvez, né, uma análise de um jogo específico, né? Se o Ganso jogou, se não jogou, não impacte tanto assim, mas é uma questão do princípio do jornalismo, né, que é muito mais abrangente do que isso, né? Então não dá para falar, não dá para compartilhar aí uma desinformação com todo o público que tá te assistindo ou te ouvindo. Sim, não, e é o que tu falou, não é especificamente uma crítica ao profissional que, né, que acabou fazendo isso, mas isso é revelador dessa lógica, né? Do que essa lógica acaba proporcionando que aconteça de tão absurdo, né? Se não fosse assim, provavelmente esse profissional teria condições, né, de fazer uma preparação melhor para um assunto que ele vai falar, né, e tudo mais, mas não é o que acontece. E, cara, trazendo assim para o lado agora assim dos treinadores, né? Tu já deu uma pincelada aí que eu achei interessante, que é um negócio assim, é muito tentador, né? Tu colocar as avaliações, os conceitos em cima da figura do treinador, porque ele é um só, né? É uma figura e aí se coloca toda a representação daquela equipe em uma figura. Então, o debate em cima de uma figura, ele é muito sedutor, né? Para emissão de conceitos e tal, né? Como é que tu vê essa atuação da mídia especificamente em cima da figura do treinador? Eu vou bater de novo nessa tecla aí para mim da especialização, porque é uma coisa que eu gostaria de abordar e até né, um assunto no qual tem uma proposição para fazer, né? Que é óbvio, né, que precisaria ser testado, mas eu vejo que, né, nas mesas redondas a gente tem o jornalista,
né? Que eu acho que é um cara que ele consegue enxergar mais, né? Mais do que só o jogo, né? Ele consegue ver outros aspectos, ele tem, teoricamente, uma capacidade para fazer análises diversas, né? De várias questões e até ligar, né? As diferentes questões. Mas analisar o trabalho do treinador talvez fosse mais bacana a gente ter profissionais especializados, né? Profissionais aí, né? A primeira profissão, né? A primeira formação que me vem à mente é a educação física, né, mas talvez tenha outros, né? Ciências do esporte que são muito, que são irmãos, né? Praticamente, mas além dessas duas formações, talvez outros, enfim, um cara que seja especialista mesmo, né? O cara consiga entender ali o que tá acontecendo. Obviamente que o jornalista ele também pode se capacitar para tal, mas eu não acho que seja só a partir da formação em jornalismo. Formação em jornalismo eu acho que capacita de uma outra maneira, né, para você analisar e entender o futebol. E eu acho que sob óticas diversas e muito ricas. Mas analisar jogo, eu acho que precisa de um pouco mais de especialização. E talvez seria uma outra área de formação, talvez com cursos, né, de especialização mesmo, né, formação, nesse sentido. Eu acho que enriqueceria muito, né, os debates, mas é claro que talvez dentro da lógica comercial ela não faça tanto sentido, né? Então é um dilema grande, né? Mas enfim, eu faço essa proposição. Eu acho que para analisar, né, o trabalho do treinador, né, se o time vem melhorando, se o time vem piorando, qual que é a proposta, qual que é a proposta do treinador, né, o modelo de jogo, o que ele está tentando fazer, né? Eu acho e pensando na relação que a gente tem agora, né? Que antes o acesso ao treino ele era muito mais facilitado, né? Então, nesse sentido, né, o cara que está acompanhando o treino com uma qualificação mínima, né, para entender o que está acontecendo, aí ele consegue entender bastante coisa do trabalho do treinador. Mas agora, vendo apenas, ou quase apenas só o jogo, eu acho que precisa a demanda aí é por um olhar mais especializado. Eu acho que a gente, não sei se tu concorda comigo, mas acho que em alguns nichos, assim, a gente já vê, né, algumas iniciativas nesse sentido, né, do pessoal que, a partir de análise de desempenho, né, ou mesmo de curso de especialização voltados à área do treinamento esportivo, já tem, mas com certeza isso ainda está muito fora da grande mídia, né? Sim, Ainda que a gente às vezes veja, até mesmo na grande mídia, sim, uma espécie de reconhecimento, né? De valorizar a capacitação teórica dos treinadores, né? A formação profissional deles, trajetória de carreira, analisar, né, estilos de treinamento e modelos de jogo. Mas mesmo assim, sempre parece que em algum momento tem uma regredida ali, né, na grande mídia. Não sei se falta um entendimento de que. Não sei se essa cultura do resultado também, sabe? Tipo, a gente tem 20 clubes, por exemplo, na Série A do Brasileirão. Um vai ser campeão, mas não significa que só um fez um bom trabalho, né? Uma coisa assim. E aqui a gente tem muito essa cultura do resultado. Acho que isso também pega um pouco, né? sim, sim. E aí eu acho que a nossa discussão ela tem que estar sempre estar atenta, né? Aquela questão que foi levantada no começo, né, aqui do podcast, que é a questão do que a gente quer. Aqui a gente está querendo, né, acredito que a gente está remando no sentido de buscar um desenvolvimento do futebol e uma qualificação do público. Esse não é o Uhum. objetivo de uma empresa que está buscando audiência a todo custo, né? Então são objetivos diferentes, né? Então não dá para julgar a movimentação que as empresas fazem com a nossa régua, né? É muito importante a gente não perder isso de vista. Mas voltando para a nossa régua, eu acho que esse trabalho ele é complementar, né? Porque obviamente, você não entende só o jogo assistindo, né? E com esse olhar puramente tático, né? Separado de outras coisas, né? Que fazem parte da atividade humana, que é o futebol, né? Então, né? Às vezes você tem algum problema de relacionamento no elenco, às vezes, né? Você tem um problema de relacionamento do elenco com o técnico, né? Tem a questão da gestão, né? Aqui no Brasil. Nos grandes clubes, né? Acho que tá sendo cada vez mais raro, mas ainda acontece questão de salários atrasados. Então, assim, né? A relação da torcida
com o clube, a história do clube, né? Então, assim, que interfere também no modelo de jogo, na aceitação do modelo de jogo pela torcida, pelos dirigentes. Então, assim, é uma série de questões que são complementares, né? E eu acho que não são nem concorrentes, né? Essa atuação aí de um cara mais especializado na tática, e na verdade, se o cara for bom mesmo, ele também entende que o jogo não é só aquilo, né? E consegue fazer muitas relações, mas, né, do trabalho de um cara desse com o trabalho de um jornalista que vai assistir o jogo, vai analisar muitas outras questões também, né? Umas questões mais psicológicas do jogo, né? Enfim, tem muita coisa, né? Tem tanta coisa que dá para falar sobre uma partida, né? E o entorno, né? Que afeta, né? Gestão, enfim, né? Como eu já citei. Então, eu vejo que esses trabalhos são complementares, mas lembrando, né? Sempre pensando no objetivo que a gente gostaria, né? De atingir, né? Que é essa qualificação do público por meio do futebol, né? Que bacana seria se uma pessoa, por exemplo, assistisse um jogo, né, e percebesse que uma equipe, né, foi mais inteligente que a outra, por isso ganhou o jogo, né, e por causa das decisões, ela conseguia entender aquilo, falou, putz, ó, vale a pena, né, pensar, né, e aí o cara fica, né, o cara assiste o jogo, é tocado por aquilo e se torna uma pessoa, né, lógico que aos poucos, né, não vai ser um insight no jogo que vai fazer isso, mas começa a entender que vale a pena pensar, que vale a pena ser mais racional na sua vida, pô, bacana pra caramba. Mas isso é o que a gente gostaria, né, e não o que a empresa está buscando. A empresa precisa de mais gente assistindo a todo momento, né, Sim. e não vai estar preocupado com todas essas discussões que a gente está trazendo aqui. E isso É. não é isso e deixa bem claro que isso não é um juízo de valor, né? É só uma constatação de que são lógicas diferentes. Sim, eu acho sempre legal reforçar isso que tu colocou muito bem, que é o lance assim de que o futebol ele é um esporte extremamente multifatorial, né, cara? Então sempre que a gente pratica um reducionismo de colocar assim, não, esse time aí tem que trocar o técnico, se trocar o técnico o negócio vai andar, coisa assim, né? Ou colocar muito peso em um fator apenas, né, num reducionismo efetivamente, a gente vai estar automaticamente empobrecendo a análise, né? Mas acho que a gente também não pode perder de vista esse caráter extremamente popular e diverso do campo, principalmente do torcedor de futebol, né? É isso que tu falou, né? A qualificação do público ela é um processo lento, né, de transformação, mas que também não pode levar a uma completa transformação daquilo que é uma característica, às vezes, Sem cultural, né, dúvida. que envolve o esporte. E isso é um movimento muito complicado, assim, de se estabelecer, né? Tem que ser realmente feito aos poucos. Mas, cara, assim, voltando pro treinador, né? O que a gente mais vê, assim, na mídia, né, em termos de formas de análise e de categorias que envolvem o juízo de valor do trabalho de um treinador e que no fim das contas acaba interferindo na própria estabilidade profissional, né? Porque como tu citou também a gestão, a gente ainda tem, principalmente quando as coisas não vão bem num clube, decisões precipitadas, né? Tomadas às vezes por dirigentes que não têm a especialização necessária, né? Que ainda tem uma pegada muito amadora. Então, acho que a mídia parece interferir muito, né? Mais às vezes do que em relação ao jogador, interfere mais no trabalho do treinador, né? Sem dúvida. Né, são construções, né, que acabam rotulando, né? Eles acabam rotulando o trabalho do treinador dentro de alguns perfis diferentes, né? Alguns mais atitudinais, enfim. E que não são levados em conta, né? Aspectos aí mais técnicos, né? Técnicos no sentido de que se tenha conhecimento técnico sobre o trabalho do treinador, conhecimento especializado sobre o trabalho do treinador, né? Não é levado em consideração, é levado em consideração o rótulo midiático, né? Que é construído, né, ao longo do tempo, mas que é construído por profissionais da comunicação que, na maioria das vezes, não tem o conhecimento especializado necessário para construir esses rótulos, né? Então, né, é o paizão, né, é o retranqueiro, né? Então, é esse tipo de coisa esse tipo de rótulo, né, que é construído e que influencia, né? Influencia na visão do torcedor, né? E influencia na pressão que o torcedor faz sobre o dirigente, né? Que exerce sobre o dirigente.
e na própria visão do dirigente sobre o treinador, né? É um papel muito preponderante, sem dúvida. Mas aí a gente vê, né, como os treinadores, eles também acabam reagindo a essa realidade, né? Por exemplo, a gente já viu o Luxemburgo, por exemplo, mais de uma vez falar em media training, né? E aí a gente vê, às vezes, alguns profissionais que tu olha assim para a parte tática, para a parte de preparação para o jogo, de estabelecimento de modelo para a partida, de estratégia, que tu vê assim que os caras têm um trabalho bom, né, nesse sentido, mas que acabam sendo prejudicados por de repente não ter uma exposição assim da figura pública da forma que outros têm. Então a gente começa às vezes a ver performance à beira de campo e tal, que são muito mais para causar um impacto de imagem do que para um resultado esportivo e técnico, né? Eu acho que esse tipo de performance ele é algo inerente de uma profissão que é exposta, né? E está sendo julgada por aquilo que está acontecendo naqueles 90 minutos, né? E muito mais do que um jogador, porque o jogador ele é mais ele pode, né, forçar algumas situações, como por exemplo, né, se demonstrar mais brigão, por exemplo, né? Tem, acho que um caso que é muito clássico, né? Não sei o quanto que ele é nacionalmente, né? Mas aqui para São Paulo ele é muito. Que é o tal do carrinho do Marcelinho na frente da Gaviões, né? Então, assim, o jogador ele é para mostrar vontade, né, e tudo mais, aí ele escorregando lá para as placas, etc. Aquela é uma performance teatral, né? Ou uma performance, pelo menos. É um momento de muita exposição que você pode, né, utilizar para investir na construção de uma imagem. Mas o jogador, quer queira, quer não, ele tá lá jogando, né, na maior parte do tempo, né? Então não tem muito que construir de imagem, sim de tomar as ações que são necessárias para tentar obter o resultado positivo. Mas o treinador, muitas vezes, ele não tá o tempo todo precisando falar alguma coisa, né? Ou fazer alguma coisa, ou julgando que precisa fazer alguma coisa, né? Então, é possível que se tome muitas atitudes só porque se está sendo observado, né? É até natural, né? Dada aí a circunstância, né? Ou a característica da atividade, né? E aí do que o público quer, né? Ou do que o público demanda. E o que o público demanda também é influenciado pela mídia, né? Essa relação, ela tá sempre presente. É muito louco porque como isso se constrói conceitos e que depois é difícil de tirar, né, esses rótulos, porque se tu tem um treinador ali mais pensativo, concentrado, né, vamos dizer assim, no momento assim do jogo, É o cara apático. é o cara apático, né, é o cara que não tem pulso, é o cara que não, né, que não comanda. Tá faltando alguém mais sanguíneo. Ah, o sanguíneo é bravo, né, cara? O conceito assim, essa antítese sanguíneo ou estudioso, como se o cara não pudesse fazer um pouco de cada coisa, ou não existisse em Ou todo mundo, dois, né, né? um O cara pouco de pode estudar socando o livro. Pô. é muito louco, e eu fico pensando realmente isso, assim, como isso em cima de uma figura passa a ser tão determinante, né? Talvez as pessoas se pararem assim para pensar vão se dar conta disso, né? É uma figura, né? Não são ali o grupo de atletas, né? Ou um sistema defensivo, vamos dizer assim. Não, é uma figura, né? E o quanto isso sendo batido pela mídia todos os dias em colunas de jornal, em espaços de opinião na TV, no rádio, o quanto isso cria uma instabilidade, cria pressão, transfere conceitos para o grande público torcedor, né? E interfere em última instância, na carreira do cara, né? Ou no desempenho da equipe, se for ter uma mudança de treinador ou não. Sim, não, sem dúvida. Até a longevidade, né? O cara pode chegar com mais ou menos jogos aí de crédito, dependendo da imagem que ele tem, né? Então influencia em tudo, né? Na gestão, essa construção de rótulos, né? E até por isso eu acho que ela carece, né? De um embasamento maior, né? Como a gente abordou aí um pouquinho mais para trás, né? A questão de, pô, o cara, as pessoas que constroem esse rótulo muitas vezes não fazem a menor ideia do que elas estão falando, né? É uma loucura. E como isso transfere daí para o dirigente, né, Arthur? Porque aí tá, quando se decide pela demissão de um treinador e não se tem ninguém em vista para ocupar o lugar. Aí a gente começa a ver, assim, né, as alternativas, né? Ou às vezes efetivamente até as propostas que são feitas, né? A gente pega, por exemplo, propostas feitas para
profissionais que adotam modelos totalmente diferentes. É muito doido isso aí, né, cara, de como é num esporte que envolve toda essa exposição, todas essas cifras, né, de grana, como a coisa ainda é feita em modelo muito amador, né, cara, em muitos espaços. Mas eu acho que isso, né, todo esse caos, ele reflete muito. A gente costuma falar, né, a sociedade brasileira, tal, e sim, reflete a sociedade brasileira realmente, né? Acho que a gente não está sendo muito racional, né, ultimamente, mas é um ser humano, né? O ser humano é muito emocional, né? De toda maneira. E aí eu acho que isso se exacerba quando a gente está falando de um esporte, né? Ou de um fenômeno, né? Não precisa ser necessariamente esporte, mas que, no caso, o futebol é um esporte, né? Que é super importante, né? É super representativo socialmente. Então eu tô fazendo aqui um contraponto, né? Foi uma ideia que surgiu agora. Eu acho que essa irracionalidade, essa passionalidade, ela, de certa maneira, ela também é esperada, fazendo um contraponto e entendendo que a gente precisa melhorar muito, com certeza, mas tem muita coisa envolvida, né, com o futebol, realmente. Tem, como você falou, tem muita coisa envolvida e não tem como não respingar nesse jeito meio doido de fazer as coisas. É interessante se tu coloca, porque a gente gravou recentemente o nosso episódio 13, é sobre antijogo com o Luiz Henrique de Toledo, e a gente discutiu um pouco, né, o quanto essa coisa assim do inusitado, ou do fora do esperado, né, o fora do que seria o ideal, o quanto isso gera atração, né? Tipo, a gente está aqui falando sobre as gestões assim amadoras em relação à troca de técnico, né, em relação à passionalidade ou à falta de racionalidade. Então a gente está comprovando o ponto, né? Um pouco nesse sentido, né, cara? Atrai, né, também. Até por isso que tem uns doidos que gostam de assistir campeonatos alternativos, digamos assim, né, divisões baixas, né, outros países e tudo mais. Quando acaba a energia, né, ou acontece alguma outra coisa inusitada, né, cachorro invadindo o campo, sempre atrativo, né, também, né. Então, sempre traz um outro tipo aí de prazer, né, ao assistir, né, o espetáculo sai do convencional, né. Exatamente, a gente não pode também, né, idealizar o futebol como um ambiente totalmente asséptico ou racional ou né, determinado matematicamente. Perde muito da sua graça. Justamente. Mas acho que, Arthur, a gente conseguiu, né, acho que demonstrar assim o quanto o papel da mídia tem interferência em cima do trabalho de treinadores, de todo o ethos do futebol, em formação de discursos e conceitos. Acho que foi bem proveitoso, cara. Vou abrir o espaço para tu falar mais alguma coisa que tenha interesse, né, deixar algum recado e dizer que o espaço vai estar sempre aberto, né, sempre que quiser expor alguma outra ideia. Muito obrigado. Muito bom, não, muito bom. Né, eu faço aí, né, primeiro aí o jabá pessoal, né, o convite aí para quem quiser acompanhar um pouco do meu trabalho. No Indústria de Base, é só procurar, né, o site, né, industriadebase.com sem BR. E redes sociais, né, costuma dar certo você procurar Indústria de Base, no Instagram é underline base, né, ou me procurar nas redes sociais também, Arthur Salles, com TH. A gente tem ficado parado um pouco nesse 2020. O último texto que a gente publicou, acredito que tenha sido lá para abril, mas é por um bom motivo, né? É o outro cargo aí que eu tenho ocupado aí também desde novembro do ano passado na Universidade de Futebol, né? E que agora, né, a gente começou a atuar de fato, né, nessa área, que é a dos conteúdos institucionais lá da Universidade de Futebol, que é, entre outras coisas, o próprio jornalismo. Né? Então, tem saído muita coisa bacana do jornalismo e de divulgação científica também na Universidade do Futebol. Para quem quiser acompanhar, eu acho que quem está escutando aqui o podcast deve conhecer, né? Que é uma empresa que já há muito tempo, né? Bem antes aí dos cursos da CBF Academy, que a gente tem até uma relação. Estarem mais em evidência aí, a Universidade de Futebol ela já tem buscado, né, formar profissionais em diversas áreas, né, do esporte, e a gente está fazendo algumas divulgações lá. Então, novamente, fica o convite para vocês me seguirem no Indústria de Base, que eu tô com, né, tem muito material
de pesquisa que é bacana, né? Porque eu já produzi muitas reportagens com dados, né? De escolinhas, né? Ou das categorias de base, número de clubes, etc. Esse tipo de coisa que eu acho que é um material de pesquisa bastante valioso, né? Então tá lá. Ele não envelhece tão rápido assim, né? Então vale a pena dar uma olhadinha. Na Universidade de Futebol, a gente tem feito muita divulgação de pesquisa científica, né? A gente tem o que vem a calhar, né, sobre o assunto do que a gente discutiu hoje, uma pesquisa, né, relacionada aí à troca de treinadores, né? Comparando o Brasil com outras ligas, né? E mesmo considerando só o tempo da Liga Brasileira, né, que é um pouco menor do que outros países por causa do estadual, a gente bate os recordes de trocas de treinadores, né, então é bem bacana, né, vocês acompanhando lá as redes sociais da Universidade de Futebol, vocês conseguem acessar esse conteúdo, né, um artigo científico. Além disso, né, eu recomendo essas leituras que a gente citou, né, tanto do Bourdieu, né, que tem alguns livros específicos sobre esporte e a mídia, né, e é um baita do autor, né, e o livro do Mauro Betti, né, como eu falei, ele é já de quase 2 décadas, mas ele ajuda a explicar muita coisa, né, sobre como funciona a mídia, né, no Brasil, e essa questão, né, da monocultura, da falação que a gente abordou aqui, né, o livro que se chama Janela de Vida, né, e é, na verdade, a tese de doutorado, né, desse autor, é super importante para a educação física e para estudo sobre mídia esportiva. Legal, bacana. Todas essas indicações do Arthur a gente vai deixar na descrição do episódio. Também os contatos da Universidade de Futebol, da Indústria de Base, o contato dele. Aqui no podcast a nossa postura sempre é de valorizar justamente a pesquisa científica, né, envolvendo o futebol e outras áreas das ciências humanas e das ciências em geral. Então a gente vai deixar tudo isso lá, vale realmente a pena ir atrás. Agradecendo o Arthur, então, a gente encerra esse episódio, espero que tenham todos gostado. Um grande abraço e até o próximo.